Por que não construímos como os americanos? Aposto que você já teve a curiosidade em saber o porquê de quase todas as casas americanas serem construídas em madeira, Sim. um sistema aparentemente simples, e aqui no Brasil parece são que vai construídas quebrar. com argamassa e tijolos. Existe alguma razão técnica para isso? Isso que lá tem furacão, né, mano? Tipo, dá um vento, leva embora a casa, que é de papelão. Ou é apenas uma questão cultural? Pois é esse o tema do vídeo de hoje. Se você já teve essa curiosidade, deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. É isso aí, E se escuta, cara. inscreve se ainda não for inscrito. São vídeos como esse, toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Você está no canal Partiu Curiosidades. Ó, mas segue o cara, é um Quem conteúdo nunca foda. assistiu um filme ou até mesmo uma série de construção estilo Irmãos à obra. e não sentiu um pouco de inveja do sistema construtivo aparentemente simples dos americanos Parece que atire o simples. primeiro tijolo? O sistema utilizado em larga escala nos Estados Unidos é conhecido como wood frame, algo como quadro de madeira numa tradução literal. E sim, o sistema é tão simples que em algumas regiões do país é possível comprar um kit casa pronta, que no Sim, velho, eles fazem reforma e constroem tipo uma casa do zero em 1, 2, 3 semanas. É óbvio, tem que ser os material pronto. estilo do it yourself, literalmente qualquer um com um mínimo de conhecimento em marcenaria pode montar. O sistema nasceu no século XIX nos Estados Unidos, mas também é muito comum no Canadá, Europa e até alguns países da América do Sul, como Chile e Argentina. O sistema consiste em uma estrutura de painéis de madeira montados através de montantes tipo verticais, Lego. que são espaçados entre 40 e 60 centímetros, sendo montar. revestidos com uma placa de madeira tratada e estrutural chamada OSB. E Chamada depois MDF. recebe um acabamento em gesso acartonado. Toda a estrutura é montada com poucas ferramentas, como uma pistola de pregos e uma parafusadeira. E literalmente toda a estrutura é feita da mesma forma, desde as paredes, pisos e telhados. Quando a demanda por capacidade de carga aumenta, usam um espaçamento menor entre os montantes ou aumentam a seção dos perfis de madeira, que são dimensionados com o uso de tabelas fornecidas pelos Olha isso, fabricantes. Mas se é um sistema tão fácil e consequentemente mais barato para esses países, Por que o Brasil não é faz? comum vermos essa técnica aqui no Brasil? Que Bom, é burro. muito além da questão cultural do Brasil, existem condições específicas nesses países que fazem do sistema ter ainda mais vantagens, além da rapidez e custo, como por exemplo a temperatura. O que a maioria desses países tem em comum são as temperaturas baixas, o que é muito favorável para a madeira, que sofre muito menos pelos efeitos da decomposição a madeira não natural do trabalha material. daí, né? Apesar de hoje em dia esses materiais serem muito mais resistentes à variação de umidade e temperatura, a sua vida útil é significativamente reduzida em locais mais quentes. Por isso, Brasil é em alguns quente e estados úmido, né, americanos com clima mais quente, como o Texas, Apodrecer a por casa. exemplo, é muito mais comum as casas serem construídas também em alvenaria. Pois enquanto o sistema de wood frame, com a possibilidade de receber um isolamento térmico internamente, é muito eficaz em manter a área interna aquecida, facilitando inclusive os sistemas de calefação, as construções em alvenaria são excelentes para manter o calor fora e uma temperatura interna mais fria. Outras condições muito comuns nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, são os terremotos. Assim como já discutimos no vídeo E se um terremoto atingir o Brasil, as estruturas em alvenaria, por serem extremamente rígidas, permite uma mínima deformação sem sofrer danos estruturais. Os sistemas de wood frame são muito mais flexíveis e permitem a absorção de grandes deformações num curto período de tempo. E mesmo se sofrerem algum dano, a correção é feita com a simples substituição de alguns perfis. É claro que em tremores mais Caso agressivos, trabalha, né, véio? ou até mesmo em casos de furacões, o sistema pode sofrer um dano tão grande que é inviável tentar qualquer tipo de recuperação. Além disso, o sistema facilita vários aspectos construtivos, como as fundações, por exemplo, que podem ser muito menores.
Enquanto temos que construir enormes blocos de fundações, Também muitas o vezes peso com da estacas casa. profundas para construir uma simples casa de 2 pavimentos aqui no Fodido, Brasil, né? em wood frame basta uma viga rasa ou um radier de baixa espessura, além das instalações elétricas e hidráulicas, que são executadas de uma forma muito mais simplificada. Assim como é possível ter um melhor aproveitamento dos Prático. espaços, já que as paredes são relativamente mais finas que as alvenarias utilizadas no Brasil. Mas será que um dia veremos o sistema de wood frame crescer aqui no país? É Com difícil. o nosso clima tropical, que prejudica o uso da madeira, e com as leis ambientais severas quanto ao uso desse recurso, E lei acho ambiental, muito pouco mano? provável que o sistema consiga ser O aplicado Brasil em tá larga escala cagando no pro país. desmatamento. Além disso, a falta de uma norma nacional sobre o tema impede que construções que demandam de algum tipo de financiamento sejam construídas, o que limita ainda mais o uso do sistema no país. A casa minha Mas vida. existem algumas alternativas no mercado, Ah, isso eu já como vi. o Light Steel Frame, que ganhou uma norma Só não própria sabia o em nome. 25 de maio deste ano, que Light regulamenta Steel o sistema Frame. no país, que é derivado do Isso eu wood já vi frame, na minha cidade. porém usando ao invés de madeira, um perfil de aço extremamente leve, que mantém todas as vantagens do wood frame sem a problemática da baixa durabilidade em climas tropicais, o que pode ganhar espaço no mercado nacional, principalmente se grandes empresas começarem a desenvolver tecnologias e fornecer a matéria-prima em larga escala, o que pode Aí tem reduzir concorrência, em né? médio prazo Barateia. significativamente os custos das edificações no país, É, isso até aí. porque ser normatizado faz com que o sistema possa entrar nos padrões para receber financiamento através de bancos como a Caixa Econômica Federal. O futuro dessa técnica se fica mostra bonito, extremamente né, promissor. E para Dá você pra que fazer ficou parede interessado fina. por essa técnica, recomendo conhecer o ecossistema Espaço Smart, Ó, que é a propaganda. maior rede Quero de saber. construções Vai, industriais vai, e imersivas com realidade virtual e aumentada, que demonstram na prática Opa. as vantagens do sistema construtivo, além de contar com times especializados de engenharia, projetos, arquitetura propaganda, no não Brasil, quero saber. onde é possível o seu curtimento. Acesse através do tio like e se Acesse inscreve lá. no canal se ainda não for inscrito. Ô, dá E uma me moral fala pra esse embaixo canal aqui, ó. o que gostaria de Canal ver de engenharia. no próximo E vídeo. no meu também, né, velho? Valeu e É até isso aí. lá.